Boa noite. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Eu preciso de um feedback aqui, que é dizer se estão me ouvindo bem. É o Cadre, Ciro Helena. E aí, turminha, vocês estão me ouvindo? Sim? Não? Vamos lá. E aí, pessoal? Vocês conseguem me dizer se vocês estão me ouvindo ou não? Sim? Ouvindo? Ah, yes! Garotos! Então, vamos para mais uma live hoje, nessa sexta-feira. E como em outras sextas-feiras. Vamos ver quem mais está entrando aqui. Nossa, bastante gente. Oba! Estão todos cientes de que está saindo som legal? Deixa eu ver aqui. Eu estou testando esse microfoninho aqui, queria saber se é legal. Estão ouvindo? Yeah! Excelente! Então vamos lá, turma. Hoje eu estou pretendendo falar sobre síndromes de hipermobilidade. Síndromes de hipermobilidade articular. É uma coisa que está fazendo muito parte do meu dia a dia de trabalho. Por ser uma condição sui generis, que eu senti muita necessidade de exemplificar, trazer para mais pessoas o conhecimento relativo a esse tipo de síndromes, porque existe uma profusão de sintomas mal compreendidos, tanto pela comunidade médica como pela comunidade em geral, por se tratarem de sintomas muitas vezes que surgem já na infância, nos primeiros comportamentos motores e nos primeiros desempenhos de uma criança no meio social. Síndrome de hipermobilidade. O que quer dizer isto? Porque esse mundo está cheio de síndrome, né? Síndrome, aliás, em grego, síndromos, quer dizer a junção de uma série de sintomas perfazendo um conjunto descrito pelo paciente, portanto, sintomas, e que fazem parte de uma mesma origem. Então, portanto, síndrome é uma conjunção de sintomas, sinais e sintomas, que pode remeter diretamente a uma doença, e no caso seria doença de e não síndrome, mas a síndrome pode ser algo que não acontece apenas naquela doença. Então, por exemplo, doença do pânico, uma doença que causa uma sensação ou várias sensações que remetem ao comportamento fóbico agudo, pânico. Doença do pânico. Agora, síndrome do pânico é um conjunto de sinais e sintomas que não necessariamente é a doença do pânico. Podem acontecer porque tomou um susto, pode acontecer porque a pressão baixou ou porque alguma outra coisa causou aquela pleiade de sintomas. Muito bem. Então, síndromes, né, é um nome que, vamos dizer assim, vocês já se acostumaram bastante a perceber que, vamos dizer assim, faz parte do jargão médico. Síndrome disso, síndrome daquilo. Então, vamos lá. Síndrome de hipermobilidade. Isso é um assunto super sério, porque eu acho que a comunidade médica, eu inclusive, né, claro, a comunidade médica falha muito para pacientes com estas patologias, com essas doenças que se manifestam como síndrome de hipermobilidade. Hipermobilidade articular significa que entre os sintomas que são achados nessa síndrome, existe uma profusão de articulações, né, da pessoa que tem uma extensibilidade maior. Então, por exemplo, eu que sou todo encurtado, eu faço isso aqui, por exemplo, né? E vai até certo ponto quando começa a doer, né? Não passa daí. Aqui também, eu faço isso aqui, eu dobro até aqui, o resto me dói, né? Pacientes com síndrome de hipermobilidade articular encostam com muita facilidade, reza para trás, vira homem mala, mulher mala, tem uma extensibilidade maior e um ângulo maior de alcance das articulações, já nasceram assim.
Eventualmente, até durante a vida, são pacientes que vão mais tarde se apresentar encurtados. Ou seja, a articulação, ao invés dela estar se dobrando com facilidade, já está difícil, porque tem dor, porque tem artrose, porque tem desgaste articular precoce. Então são pessoas que sofrem muito, tá? Então aquela característica que o professor de educação física, que vê o paciente, vê a criança, por exemplo, manifestando hipermobilidade articular. Quer dizer que é aquela criança que alcança o chão com facilidade com as pernas esticadas, aquela criança que senta em W que nem sapinho. Quando senta no sofá é um tatu-bola, né? Ela encolhe com muita facilidade. E o professor, ao olhar aquilo, fala, nossa, essa pessoa aqui, esse aqui vai bem para ginástica olímpica, ele vai bem para balé, né? E aí a vida da criança vai se desenvolver em cima de um esporte ou de uma atividade que exige muito das articulações e precocemente vai ter deslocamentos, lesões de joelho, lesão de tornozelo, lesão de pulso. Aparentemente parecem coisas normais, mas não são. Essa pessoa sofre nas articulações de uma extensibilidade maior. É como se fosse, então, vamos imaginar, não sei se vocês se lembram de um carro da Ford, que chamava-se, ou chama-se ainda, porque ainda existe por aí, né? O Galaxy. O Galaxy não é um celular, tá? Tem o celular, mas não é. Era um carro cuja as molas eram muito moles, né? Então era banheirona. Você andava com um Galaxy, nossa, passa em cima de buraco, não sente. O carro parece ideal para você andar numa estrada esburacada, porque você não sente a estrada esburacada. Entretanto, acaba o carro, né? Porque você está usando um carro pesado, com amortecedores moles, uma suspensão mole, né? Indevidamente. Ou seja, aquilo é para ser usado quando não tem buraco, como são as pistas e ruas de fora do Brasil. O nosso solo brasileiro é rico em buracos. Então, no solo brasileiro, fica complicado você andar com um carro desse e querer ter o carro por muito tempo. Você pode andar com esse carro, sem problema nenhum, mas querer que ele dure muito tempo, assim são as articulações de uma pessoa que tem extensibilidade maior das mesmas, né? Então, como é que é isso, né? Como é que é um paciente que se apresenta dessa forma? A gente vai notar, né, que, além da questão da extensibilidade articular maior, são pessoas que com facilidade apresentam desvios de coluna. São pessoas que apresentam posturas inadequadas, né, porque podem, porque conseguem. Então enrola que nem tatu, né, senta que nem sapinho. Né. Na hora de levantar, são mais moles. O pediatra está acostumado a classificar esses pacientes como hipotônicos. Como se fosse uma coisa normal. Ah, tem gente que é hipotônica. Vamos olhar melhor essa hipotonia, porque pode estar acompanhada de outros fatores. Por que acontece a hipermobilidade? A hipermobilidade ela é fruto de articulações frouxas. Essas articulações mais frouxas, a pessoa nasceu com essa propensão, com essa construção, porque o colágeno, que é a proteína que está na base da formação de uma série de estruturas do corpo, ele apresenta uma especificação mais frouxa. Então ele nasce da fabriquinha com uma mudança na receita. Então vamos dizer, vai ter o bolo da vovó. O bolo da vovó ninguém nunca conseguiu imitar, né? Aí um dia alguém pega e olha que no bolo da vovó tinha, ao invés de ovo de galinha, era ovo de pato. E por isso que ninguém fazia o bolo que nem a vovó. Muito bem. Só que se você trocar o ovo e puser de galinha, o bolo vai ficar muito parecido. Não vai ser o mesmo gosto, não. Então as pessoas com hipermobilidade se apresentam estaticamente como seres absolutamente normais, na sua maior parte, tá? Claro que quando essa síndrome tem algumas nuances específicas que eu vou até citar, você vai encontrar alterações estruturais que saltam aos olhos, tipo, nossa, tem alguma coisa errada com aquela pessoa, né? Mas, à primeira vista, na inspeção estática, são pessoas que parecem absolutamente normais. Entretanto, aí já estou dizendo, o colágeno dessa pessoa é formado por uma fabriquinha que tem uma mudança ali na fórmula. Ela tem uma mudancinha
que faz toda a diferença. Parece normal, mas não é a mesma coisa. Então, o colágeno é uma estrutura que tem que ter resistência, ele tem que, ao ser solicitado, mostrar uma certa tensão e não rompe com facilidade. O colágeno ele tem que ter distensibilidade, mas sem romper, né? Lembra muito o elástico. Então, por exemplo, vamos pensar no elástico da calça de uma mulher grávida. Então, vocês já viram como é que é calça de mulher grávida? Tem aquele elástico que você põe na barriga, mas a barriga vai aumentar. Então, o elástico tem que ceder um pouquinho, né? Vai cedendo, 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 porque a barriga vai aumentar. Eu estava precisando de uma calça dessas. Aí, o aumento da circunferência abdominal provocado pela gravidez vai ser contemplado por uma extensibilidade na cintura dessa calça. Algumas vezes você vai observar que as calças que têm esse elástico podem ter atingido o seu máximo e rompido um elástico, aí ela fica franzidinha, já viram isso aí? Né? A calça fica meio franzidinha e ela não volta para aquela posição que ela estava quando você comprou ela. Tá, muito bem. Então, o elástico do colágeno tem essa característica. A depender da força aplicada sobre essa estrutura, você pode ter ruptura, sem dúvida. Só que o colágeno feito por pacientes com hipermobilidade, ele é mais fácil de romper, ele cede com mais facilidade. Então, por exemplo, aonde tem colágeno no corpo? Né? Eu já falei das articulações, né? Os tendões também têm e a pele também tem. Então a pele de uma pessoa com hipermobilidade é diferente. É uma pele mais extensível, habitualmente translúcida. Então a pessoa vê as veinhas com facilidade. Você olha aqui, está uma veia, outra. Aí você fala, é porque eu sou branquinha, ou sou branquinho. Não, não, não. Se você está vendo o vasinho, é porque o colágeno está deixando você enxergar um pouco mais longe na pele do indivíduo. Então a pele é uma pele mais frouxa, mais elástica. Se você puxa, ela vem. Eu puxo isso daqui, não vem nada. Mas a pele de uma pessoa com hiperelasticidade, ela vem para cá. E são pessoas que apresentam, até por isso mesmo, hematomas com muito mais facilidade. A gente chama, na verdade, de equimoses, né? São hematomas subcutâneos provocados por ruptura de pequenos vasinhos, microvasinhos, porque a pele é extensível. Essa é uma das características da matriz do colágeno de pacientes com hipermobilidade. Um monte de gente acenando aqui, mas eu sei que alguns vão estar vestindo a carapuça. Então, o que acontece com essa pessoa de diferente, né? Ela se machuca com mais facilidade, porque a própria reação de autodefesa durante uma queda está comprometida pelo tônus muscular que é mais frouxo. Então, o paciente às vezes não tem a força suficiente para causar um anteparo e não se machucar. Então, são pessoas que quando caem se machucam. E podem muitas vezes apresentar roxinho sem ter caído, sem ter machucado. Aquela pessoa que acorda, olha a perna assim e fala, epa, parece que eu apanhei e não me lembro de ter feito nada assim. Então, são pacientes que com frequência vão contar que tem roxinhos no corpo que aparecem espontaneamente. Muito bem. Não para por aí, não para por aí. Onde mais tem colágeno no organismo? Tem colágeno no organismo, tem na orelha, né? Tem na válvula do coração. Então são pessoas que têm válvulas cardíacas mais elásticas, né? Então a válvula, ao se fechar, ela apresenta uma extensibilidade incômoda. Ela vai mais para trás do que ela deveria. E o coração está lá batendo igual, porque o coração é músculo. O músculo não tem praticamente colágeno, mas a válvula tem. Então, esse músculo está trabalhando com a especificação genética que o músculo tem. Tudo bem, mas ele não sabe do colágeno. Então, quando o funcionamento cardíaco está acontecendo com alterações estruturais advindas de um colágeno frouxo, né, você vai perceber que esse coração tem um pouco mais de trabalho, porque ele bombeia, mas o sangue volta um pouquinho, então ele bombeia, volta um pouquinho. O famoso prolapso da válvula mitral, regurgitação valvar, prolapso de válvula ou insuficiência valvar tricúspide, insuficiência valvar aórtica, onde tiver válvula, né, pode estar acontecendo isso e trazendo ao longo do tempo um pouco mais de estresse para esse coração. O que mais nós vemos, né? Onde mais tem colágeno? Tem colágeno nas veias.
Então, na constituição das paredes das veias, o colágeno mal formado vai formar veias mais frouxas, que arrebentam com um pouco mais de facilidade. Mas dentro da veia ainda tem as valvulinhas das veias, né? Porque tem que ter válvula para que o sangue vá para cima. Você está de pé, né? A veia está levando o sangue para cima, ela não pode voltar. Então tem uma válvula que não deixa voltar. A veia é grande, várias válvulas dessas, e o que a gente vê no paciente com hipermobilidade? Que vai, assim como os amortecedores do Galaxy, vai cedendo e começa a ter problemas com veias, varizes, né? E sangue que fica na veia mais tempo do que deveria, para voltar ao coração. Então o coração fica lá esperando, ele bombeia e tal, mas para o sangue chegar de volta, o sangue venoso, o coração está esperando. O coração começa a esperar, quer dizer o quê? Está vindo menos sangue do que deveria por minuto e a pressão nos receptores, baroreceptores da carótida vai acusar como sendo mais baixa. Isso acontece, informa o cérebro fala, eu quero sangue. Então, o que esse coração vai fazer? Vai bater mais rápido. O coração manda, o cérebro manda para o coração um documento em duas vias, né? Uma via química, que é a noradrenalina, né? E uma via elétrica, que é o sistema nervoso simpático. Mandando o coração bater mais rápido porque não está chegando o sangue. E enquanto isso estiver acontecendo, o cérebro está comprometido com o aumento da frequência cardíaca, através da adrenalina e do sistema simpático. Como efeito colateral, você vai ter tontura, náusea, pele fria, pálida, sudorese, né? Obnubilamento visual, quer dizer, turvação visual, parece que alguém mexeu no contraste da TV. Né? Isso tudo como reação ao sangue que está demorando para chegar, porque a pessoa tem hipermobilidade, está de pé. E se ela estiver paradinha de pé, nem a panturrilha está mexendo, começa a dar BO, começa a dar tontura, começa a dar náusea, a pessoa começa... Se ela fala mais alto e um psiquiatra ouve isso, vai falar, é síndrome do pânico. Já sei. Só que não melhora com antidepressivo. Ou seja, o que está causando o atraso não é o coração. O que está causando o atraso são as vias que carregam o sangue, capacitam, né? Estão trazendo sangue, são capacitores, né? De um volume sanguíneo, mas como está havendo dispersão da energia mecânica num sistema circulatório mais frouxo, é como se nós estivéssemos querendo que o líquido dentro de uma bexiga, né, corresse na mesma velocidade que um líquido dentro do cano. O líquido dentro do cano, inextensível, você pôs o líquido, ele sai. A bexiga fica... Então, o paciente com hipermobilidade, com frequência, tem empossamento venoso. Quer dizer, aquela pessoa que senta e daí a pouco o membro começa a formigar. Então, ou então está dormindo em cima, começa a formigar, porque prendeu uma veia, porque a veia é frouxa, né? O sangue fica preso e começam os sintomas. Então, você está começando a perceber que as pessoas com hipermobilidade sofrem bastante. Né? Por quê? O sistema nervoso central vamos dizer assim, está dimensionado, né, para um sistema vascular com uma determinada capacidade de resistência e o que está sendo oferecido para ele é outra. Com muita frequência acontece o que estão me perguntando aqui agora, que é hipofluxo sanguíneo cerebral. Então a gente pega esse paciente, põe numa mesa de tilt, na hora que inclina aqui, cabeça para cá, né? A cabeça está aqui em cima, o sangue escorre e não volta com todo esse ímpeto, não. Né? Como acontece nas pessoas normais. Então o exame tilt test acaba reproduzindo o que essas pessoas sentem. Né? Meia de compressão pode ajudar? Essa é a pergunta da Rossana e eu respondo. Meia de compressão ajuda muito. Vocês querem ver como? Eu vou falar daqui a pouco, mas deixa eu seguir um pouco mais na questão da hipermobilidade articular, que ela é importante pelo que ela significa do ponto de vista de aonde está o problema. No colágeno. O colágeno está no organismo todo. Onde mais tem colágeno? Tem também na matriz de alguns nervos. Tem colágeno também na constituição do sistema gastrointestinal. Como, por exemplo, cada víscera que a gente tem, né? Baço, fígado, todas essas vísceras são envoltas por uma fina camada que as protege, né? E essa fina camada é feita também de colágeno. Então o que acaba acontecendo? Quando essa doença afeta
até mesmo as cápsulas das vísceras, pode haver ruptura da cápsula da víscera porque a pessoa tossiu. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tem uma coisa chamada pneumotórax espontâneo. Está aqui conversando, não está acontecendo nada, de repente começa a dar uma falta de ar, dá uma dor. Se a pessoa for levada a um pronto-socorro e fizer um raio-x, vão ver um pneumotórax. Mas se acharem que é frescura, não vão ver nada. E com frequência isso acontece. O paciente vem com queixas bizarras e o médico fala, eu nunca vi um negócio desse. Imagina, como é que você se machucou? Você se machucou espreguiçando? Isso não existe. Mas doutor, eu fiz isso, eu acordei de manhã e fiz assim, deslocou o cotovelo. Então, se o médico não acha que isso existe, meu Deus, então a gente acaba percebendo que o paciente passa por algum tipo de invencionice, algum trauma psicológico. E trauma psicológico, aliás, para essas pessoas não falta. Não falta. Porque elas vivenciam essa frustração muitas vezes. Repetidas vezes. Aí faz o exame. Agora vai achar. Não, o osso é normal, o músculo é normal, o esqueleto está lá. Tem um desvio, se percebe? Tá, mas todo mundo tem, não vai doer tanto assim. Você que pensa. Então os pacientes com hipermobilidade sofrem muito daquilo que eu comentei há alguns dias, uma live chamada hiperestesia. São pacientes que com frequência, por exemplo, vão receber uma anestesia local. Então você vai lá no dentista, você tem hipermobilidade, vai no dentista, abre a boca, aquela coisa toda, o dentista vai dar a anestesia e a anestesia não pega. Não pega uma, não pega duas, às vezes não pega três. E esse paciente já se acostumou a falar assim, tá, doutor, ok, já não estou sentindo mais. Porque ele fala que está sentindo a mão do dentista, está sentindo o corte, está sentindo tudo. E o dentista não acredita, o médico não acredita. Porque afinal você deu o anestésico ali, o que é isso? Mas o paciente responde mal a lidocaína e não responde. E coitado, aí vira um trauma, né? Vai passar no dentista e já vai pensar que, não, meu Deus do céu, não vai funcionar a anestesia e tal. Eles estão por aí, gente, esses pacientes estão por aí. E há tempos atrás, eu bastante atento com essas questões, porque são pacientes que apresentam um tratamento muito frustrante de cefaleia. Então, são pacientes que já passaram por muitos médicos, geralmente a cefaleia não passou, ela só piora, você toma um remédio. Uma boa hipótese, a dor diminuiu, mas você tem que usar todo dia, por causa de problemas de postura. Então, a tua coluna cervical começa, na verdade, a obedecer mais ao músculo do que ao ligamento. Quando isso acontece, entorta tudo. Aí dá tontura, dá dor de cabeça, dá um monte de coisas. Então, a síndrome de hipermobilidade, a depender de qual parte do colágeno está afetada, né, você vai ter uma profusão de sintomas que podem ser diferentes entre si. Então, as duas doenças de hipermobilidade mais frequentes que existem, né, são a síndrome de Ehlers-Danlos e a síndrome de Marfan. E a reputação que essas síndromes têm é delas serem extremamente raras. Agora, quem tem mais experiência com isso vê que de raro não tem nada. O raro é o diagnóstico, porque são pessoas aparentemente normais que apresentam tanta diferença em relação aos outros, mas que você tem que pesquisar. Né? Tem que ver como é que a pessoa está andando, você tem que ver que, na verdade, a pessoa está abusando de uma articulação e por isso que ela está doendo. Porque a articulação ela vai muito mais longe. E a depender do tipo de trabalho que a pessoa faz, isso pode ser muito sacrificante. Geralmente tem pressão baixa, geralmente tem taquicardias. E geralmente também apresenta uma sensibilidade muito alta, em todos os níveis. Então é uma criança que não sabe que não é normal. Ela parece normal, mas é como se o corpo dela fosse projetado para ela viver, nascer e viver na Skylab, sem gravidade. Na hora que você põe na força G na Terra, dá BO, dá problema. Machuca joelho, machuca tornozelo. Eles estão por aí. Esses pacientes estão nos consultórios do ortopedista, fez cirurgia e não funcionou. Deslocou 3 vezes, 4 vezes. Está em consultório de ortopedista tratando a coluna, né? Mas já uma injeçãozinha de anestesia já não funciona. E aí você vê que, a depender da visão que o médico tem, ele não tem nem chance de descobrir que isso está acontecendo. Até porque chega uma hora o paciente para de contar. Porque é dor todo dia. É dor aqui, é dor ali, parece a Maria das Dores, o Zé das Dores. Chega uma hora, para de falar, porque não consegue compartilhar mais, já que fica difícil explicar por que eu estou tendo essa dor. Né? Então,
são dores em locais do corpo que a pessoa nem sabia que tinha, né? Só sabe que tem essa parte do corpo porque ela dói. Não é de dar risada, é terrível. É terrível. Então, vamos imaginar que o colágeno ele vem de uma fábrica, né, que está no DNA. Essa fábrica que está no DNA, ela tem vários setores que produzem vários tipos diferentes de colágeno, porque tem o colágeno mais duro, tem o colágeno menos duro, tem isso, aquilo. E eles vão estar afetados a depender de qual setor do DNA que a pessoa apresenta a alteração, a mudança. O ovo de galinha em vez de ovo de pato, da receita da vovó, né? E isso tudo está mapeado. Por exemplo, no caso da síndrome de Ehlers-Danlos, existem 20 subtipos genéticos diferentes que manifestam-se clinicamente de forma diferente. Pode-se dizer que um dos mais graves tipos de Ehlers-Danlos é o chamado Ehlers-Danlos vascular, ou tipo 4 antigamente, cuja parte do colágeno alterada geneticamente é tal que está pegando a parte de colágeno que envolve as vísceras e que forma as artérias e veias. Então, não é infrequente acontecer que essa pessoa, por um acesso de tosse, possa ter uma dissecção arterial. O que é isso? Então, pega, por exemplo, aqui a carótida, né? Uma artéria que está aqui, ó. Carótida. Essa artéria, meio grossinha, ela leva, as duas carótidas vão levar 60% do sangue para o cérebro, um pouco mais até, e elas, no caso de uma pessoa que tem hipermobilidade, ela é mais frouxa. Tá. O que pode acontecer? A pessoa virar o pescoço ou dar uma cabeçada no futebol e romper a parte interna dessa carótida, que o teflon que está lá dentro, né, da artéria para as hemácias não grudarem, ele rompe. Ele rompe e passa a entupir aquela artéria. A pessoa pode ter um AVC. Por quê? Porque virou a cabeça, porque... E o que ela sente? Ela pode não sentir nada, hein? Mas começa, por exemplo, a perder a visão. Porque uma das coisas que a carótida nutre antes de chegar no cérebro é a retina. Aquilo é um prenúncio de um AVC que pode acontecer. Então, vocês vejam a importância para onde isso está nos levando. Eu estou vendo aqui gente colocando: a falta de diagnóstico prejudica a vida desses pacientes. Muito! Porque, afinal, esses pacientes são tidos como normais, e aquilo não é uma doença, mas eles estão sujeitos, sim, a terem doenças muito antes do que as pessoas, do que os seus pares por sexo e idade. São doenças heredofamiliares. Eu não vou entrar na especificação genética de cada uma, né, delas, até porque os 20 subtipos que existem de Ehlers-Danlos são diferentes entre si. Alguns são claramente manifestos no código genético e você pode fazer o exame genético e detectá-los. Entretanto, a forma mais comum de manifestação de hipermobilidade, que é o antigamente chamado Ehlers-Danlos tipo 3, atualmente chamado, quase que atualmente, né, chamado até pouco tempo atrás, de Ehlers-Danlos hypermobile ou hipermóvel, ou tipo H, né? Hoje, essa forma é chamada espectro de hipermobilidade. Você pode ter o grau de cinza mais para o preto ou mais para o branco, mas é um espectro de hipermobilidade com uma chance menor, em torno de 67% a 70%, de achar uma alteração genética característica. Então, não é fácil, mas se você fizer uma biópsia de pele nesse paciente, você acha. Aí você encontra ali que o colágeno está esquisito, que tem pouco, devia ter mais, né? Você pode até fazer uma análise em microscópio eletrônico da constituição molecular desses colágenos e fazer subtipos de colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3. Isso é possível de se fazer numa biópsia de pele, por exemplo, e você matar a charada, saber exatamente qual tipo de Ehlers-Danlos está se tratando. E qual a importância disso? Claro, é porque não só isso esclarece a vida desse paciente, como ele passa a ser melhor tratado e pode também ter aconselhamento genético. Então veja a importância disso tudo que eu estou comentando, porque esses pacientes, turma, eles estão por aí, eles estão nos consultórios com falências terapêuticas. São pacientes com cefaleia que não passa com analgésico. São pacientes com tontura que não passa com Dramin, que não passa com medicamentos apropriados para isso. E que muitas vezes desistem de ir num pronto-socorro porque, na verdade, a vontade de ir no pronto-socorro é todo dia.
tem dor intratável, difícil tratamento, passa mal, tá com batedeira no peito, vai no pronto-socorro, mas depois da terceira ou quarta vez que encontra com um médico que fala, isso deve ser estresse, você deve estar com pânico, toma esse remédio aqui, esse antidepressivo. Né? E o paciente fala, eu estou tomando 2. Ah, então deve ser píssico. Ai. Então, infelizmente, eu tenho lidado com pacientes com insucesso terapêutico que a gente acaba fazendo o diagnóstico e vê e pode só imaginar o quanto que esse paciente sofre. Né? Então, o que acaba acontecendo? O paciente com hipermobilidade, ele acaba tendo esse atraso no sistema de correção do fluxo sanguíneo cerebral que eu contei para vocês. O sangue fica no meio do caminho ali, né, lidando com um empossamento provocado por um sistema que é mais elástico. Né? Ele não devolve energia cinética. Então, o paciente fica lá, sofrendo esses sintomas cada vez que levanta. Chega uma hora que ele acha que isso é a vida, né? A vida é assim. E não é. Então, a profusão de sintomas que atrapalham muito a vida, a qualidade de vida do paciente. Mas o paciente não sabe de onde vem. Ele começa a crer em teorias conspiratórias. Ele começa a ter uma dificuldade de compartilhar o que ele sente, de filtrar o que sai dele e filtrar o que entra também. Então, não é incomum que pacientes com hipermobilidade tenham transtorno de personalidade, gente. Transtorno de personalidade é muito mais frequente nessa subpopulação. Transtorno de personalidade, como personalidade borderline, narcisística, um monte de alterações que advêm vamos dizer assim, de uma percepção da realidade que está faltando o valor de X. A conta não bate. Começa a ter justamente um tipo de comportamento mais controlador, porque não sabe o que é que as outras pessoas estão achando de si. São pacientes que, por exemplo, já se acostumaram, né, quando são chamados para jogar queimada, por exemplo, né, desde pequeno, vai para o cemitério na primeira bola, que não consegue segurar. Então, é espacatuto, espaventato, cai coisa da mão. Por que cai coisa da mão? Por que é um pouco mais atrapalhado? Porque imagine que você é um marionetista, né? Então você controla um marionete com as suas mãos, mas de uma forma tão brilhante, né, que esse marionete faz todos os gestos harmônicos que uma pessoa faz. Imaginem isso. Tá, muito bem. Agora, de uma noite para outra, alguém foi lá e trocou os fios desse marionete por fios elásticos molinhos. Aí chega lá o marionetista, pega aquilo ali e, nossa, agora é o samba do crioulo doido. Eu mexo o pé e ele não mexeu nada. Aí daí a pouco, bum, bate em si mesmo. Quer dizer, a extensibilidade maior dos cordões tendíneos, das cápsulas articulares, a alteração de tônus muscular faz com que o robozinho aqui, que tem esse sistema computacional aqui, que faz o direcionamento de tudo, erra o alvo. Tem um tônus, cai coisa da mão, né? E tá lá, geralmente, né, algumas dessas síndromes ainda causam alterações oculares. Então, geralmente são pessoas com miopia. Então, é aquela história, aquela criança, né, que se machuca com facilidade, é branquinho, você vê as veinhas dele, né, tadinho. E na queimada ele está sempre no cemitério. Educação física cansa pra caramba, porque é como se essas pessoas estivessem correndo na beira do mar, enquanto os outros estão correndo no calçadão. Entenderam isso? Só que essa pessoa não entendeu, ela não sabe que ela é diferente. Né? E realmente o nível de sofrimento é grande e o pior. O conhecimento médico, embora esteja aparatado para compreender essas situações, o médico pode não estar. Então, nessas horas, o paciente perdeu o perito. Né? O perito já está achando que é um tipo de frescura, chama um psiquiatra para ver, porque não é possível. E, na verdade, a pessoa pode ter alterações ou manifestações psiquiátricas com uma intensidade grande, como, por exemplo, uma ansiedade inextinguível, né? Tremor, e uma série de questões ligadas à autoestima por terem uma manifestação mórbida 100% do tempo da sua vida não reconhecida. Então, há tempos atrás eu comecei a pensar, caramba, gente, como essa turma sofre. Como esta turma sofre. Então, qual a importância? A importância é a gente começar a trazer um pouco mais de conscientização de que isso existe e que tem tratamento. Mas isso não tem cura. Não tem cura. Eu não tenho ainda a possibilidade de trocar a fabriquinha do colágeno do paciente. E ainda que tivesse, demoraria muito tempo para essa fábrica constituir tudo de novo.
e uma pessoa com uma especificação mais típica. E não é o que acontece. Mas tem, na verdade, tudo parte do diagnóstico. Quando você tem esse diagnóstico, você consegue compreender a pessoa melhor e aí você vai atuar com medicamentos para favorecer o sistema nervoso autônomo, porque o que elas têm? Elas têm desautonomia. Claro, o coração está batendo mais rápido e não chegou o sangue no cérebro, o cérebro fala o quê? Bate mais rápido e desmaia. Então são pacientes que desmaiam. Sim. Tem náusea o tempo todo. Quem dá essa náusea? Adrenalina. E por quê? Tá faltando sangue aqui. Lembra? São duas vias. Química e elétrica. Joga adrenalina que resolve. E não resolve. E joga adrenalina. E não resolve. E joga adrenalina. Aí o que acontece? Vai, desmaia. Desmaiou, aí tem chance, né? Porque a pessoa cai. Se cair com a cabeça no mesmo nível do coração, ela acorda rapidinho. O problema é que aí chegou o sangue, né? Desautonomia. Então, é uma causa secundária de desautonomia, né? Quando você tem primariamente uma doença de hipermobilidade. Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan. Então são pacientes que andam por aí sem diagnóstico, querendo levar uma vida normal e não sabendo por que não conseguem. E com alterações que vão desde, vamos dizer, no caso você pega a síndrome de Marfan, desde alterações no dente, onde você tem dente serrilhado, pontiagudo, dente de tubarão em cima do outro, estreito, tortinho, né? Fundo de garrafa, corcundinhas, com desvio, cifoescoliose, mãos compridas, né? Então é aquela situação onde a pessoa, vamos dizer assim, você sabe que tem alguma coisa errada com ela, mas se você não tiver treino para fazer esse diagnóstico, passa a batida. A pessoa vai continuar sofrendo e pior, aí sim. A falta de um colágeno de qualidade, de boa qualidade, vai fazer com que a pessoa esteja mais suscetível a lesões vasculares. Síndrome de Marfan, por exemplo, dissecção da aorta, né? Presença em maior quantidade de infartos do miocárdio devido ao fechamento do ósseo da coronária. Arritmia. Aneurismas. Então o aneurisma, o que ele é? Ele é um pedacinho de uma artéria que balonou, ela virou um balãozinho, né? Porque o colágeno foi vencido pela pressão hidrostática de dentro da veia. O sangue pulsou e aquilo não segura mais, aí pode romper, por exemplo. Então é uma das causas de ruptura de aneurismas em pacientes jovens ou não tão jovens, né? Então o neurologista tem que estar aparatado para fazer esse diagnóstico, porque ele vai encontrar em idades mais tenras, né, alterações que são mais características de pessoas mais idosas. Então, por exemplo, alterações de degeneração da coluna cervical. É aquele exemplo do Galaxy que eu dei, né? Você está trafegando todos os dias naquela Paraty-Cunha, né? Aquela estrada lá Paraty-Cunha, com um Galaxy. Vai arrebentar o carro, né? E é isso que essas pessoas sentem. E aí você vai num ortopedista, por exemplo, que não conhecendo isso, se o ortopedista não conhece, porque eles conhecem, eles deveriam conhecer, mas eles se apresentam normal, né? Então não havendo esse diagnóstico, que essa pessoa não tem essa possibilidade, o cara vira e fala assim, tá, vamos fazer reforço muscular, vai para uma academia fazer reforço muscular e acaba arrebentando o músculo, acaba arrebentando o tendão, ruptura de tendão por ter um colágeno mais frouxo. É muito, vamos dizer assim, muito estigmatizado dentro da medicina essa questão, porque são pacientes que apresentam, não é uma vez que ele vamos dizer assim, luxou o ombro, né? Aí você vai ver, por que ele luxou o ombro 2, 3, 4 vezes? Se for jogando rugby, você ainda pensa, ainda vai, né? Mas não é. Isso acontece porque a pessoa foi pegar em cima, na prateleira de cima, alguma coisa, e chamaram ela, e ela virou e deslocou o ombro, né? Então, essas coisas não acontecem do nada, tem que valorizar. Tem que valorizar esse achado de hipermobilidade, porque ele pode ser a chave para esses diagnósticos e este paciente poderá ter, a partir do diagnóstico do médico, alguma salvação, algum tratamento que, no mínimo, seja a compreensão de que essa pessoa estava sendo tratada como sendo normal e ela não é. Então, eu tenho sempre esse cuidado de falar para os pacientes que, na verdade, você tem que ter duas coisas dentro de você para tentar preservar sua sanidade mental. Uma vez que eu faço esse diagnóstico, eu geralmente falo. Aí eu digo assim,
duas coisas você tem que pensar. Uma, primeiro, esqueça, você não é normal. Te trataram como normal e isso é perversão, sacanagem. Vão exigir de você uma série de questões que você vai ter dificuldade. Então são pessoas que não gostam de fazer exercício físico porque passam mal. Mas hoje em dia, você falar que passa mal... Hoje em dia não, na pandemia, mas antes desse novo normal, imagina que escândalo, não gosta de ir na academia. Como assim? Tá vendo? Por isso que é assim. Não dá. Você se põe no sapato dessa pessoa, você vai ver que ela gasta muito mais energia. Parece que fez uma maratona só de subir uma escada. Então, vamos dizer assim, a gente deve muito a esses pacientes essa compreensão. Outro aspecto que a pessoa precisa saber. Então, não é normal. E segundo, né? Segundo aspecto muito, muito, muito importante. Se essa pessoa sente uma coisa, ela tem, tá? Se ela sente que está um sintoma bem bizarro, vai atrás porque deve ter. Elas têm uma sensibilidade muito aumentada, bastante difícil, de viver assim. Sempre com fatores distratores. Qualquer coisa, qualquer cheiro, qualquer luz mais forte, deixa ela rendida. Só que ela vai aprendendo a tentar, de alguma maneira, superar essas questões. E quando isso tudo acontece, aconteceu porque ela achou que não, então a culpa é minha mesmo. Então, eu que sou relapso, eu que tenho ansiedade, eu que não sei conter um sintoma, e aí começa as alterações de autoimagem. Então, é uma obrigação que a gente tem, né, de mostrar para esses pacientes que eles são muito mais frequentes do que a gente imagina e que sim, precisa de tratamento e eles precisam compreender essa questão, porque senão vai continuar passando mal e conspiratoriamente achando, né, que, não sem um pouco de razão, né, que elas são absolutamente incompreendidas, mas que é num plano que não é físico, que não é orgânico. E é orgânico, é físico, meu Deus, quer coisa mais física do que DNA? Né? Então é muito, muito, muito perverso. Né? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Sim, alguém me fez uma pergunta muito importante aqui. Doutor, se eu tomar o colágeno como suplemento, isso melhora? Não, porque é a fábrica. É a fábrica de colágeno. Então você dá lá a matéria-prima, mas a fábrica vai fazer um colágeno diferente. Inclusive são pacientes que quando se ferem, muitos deles vão apresentar uma cicatrização tipo queloide. Fibroblastos malucos que estão se proliferando e, vamos dizer assim, sem respeitar a anatomia do local. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. Comer é sempre um estresse, porque é bom, necessário, mas sempre fico ruim depois. Opa! Com frequência eu falei para vocês que o colágeno dessas pessoas apresenta, onde tiver, né, ele vai apresentar um desafio para o funcionamento do órgão. Então, não é exceção o sistema gastrointestinal. Agora, além disso, existe uma outra questão que se associa geneticamente com muito mais frequência, que é a síndrome da ativação mastocitária, em pacientes com hipermobilidade. Mas isso é um assunto para uma outra live. Eu sei que tem gente que vai ficar bravo comigo, mas não tem jeito, a gente tem a gente tem limites de tempo, né? E essas síndromes de hipermobilidade, na verdade, elas são tão ricas do ponto de vista de achados e passa a ser uma coisa até, de certa forma, curiosa, né? No sentido de você intuir que se o colágeno é que está alterado, eu vou procurar, por exemplo, eu vou fazer um ecocardiograma. Você faz o ecocardiograma e vai achar onde tem o colágeno, está frouxo. Aí você faz um raio-x ou uma ressonância da coluna cervical e ela está puxada para trás ou ela está invertida. Né? E aí você vai entender que esse paciente que está sofrendo os sintomas que você está catalogando, né, eles parecem estar coletando sintomas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver o indivíduo comer amendoim e sair correndo para o banheiro, né, com o fato de ter uma dor nas costas? A hipermobilidade junta tudo isso. Né? Então, com frequência, são pessoas permeadas por adrenalina. Né? E essa adrenalina que já se acostumou a sair no corpo dessa pessoa o tempo todo, ela também tem outras funções no organismo e aí você começa a perceber, né, que vamos dizer assim, são pessoas que tremem com mais facilidade, mãos geladas, né, porque a adrenalina
produz vasoconstrição. Eu insisto, eles estão por aí, eles estão sofrendo. Então é preciso que a gente ouça e dê credibilidade, né, a essa pleiade de sintomas. É a única forma que eu vejo de você trazer o paciente para vamos dizer assim, para uma situação de contemplação das suas queixas, porque eles estão acostumados a falar que sente o negócio e tiram deles a razão. Ah, não, isso é porque você... Eu não deixo a dor me afetar. Eu acho que... Sabe, quando eu tenho dor eu não ligo. Ah, Pega uma pessoa com hipermobilidade, põe assim no sapato dela, você não aguenta. Você não aguenta o descaso. Você não aguenta a negligência, a imprudência que tem. Como, por exemplo, você pega um paciente com hipermobilidade, você quer acabar de lesar o joelho dele, manda ele fazer reforço muscular. Né? Desacompanhado. Na academia. Opa! A academia é uma fábrica de pacientes com hipermobilidade lesados. Então, temos que ir com muita calma aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, quanta gente que está colocando seu depoimento aqui. Minha filha sempre foi tratada como problema psicológico. Pois é. Olha, eu não tenho nada contra problemas psicológicos. Eu os tenho também, todos têm. A questão é você achar que é só isso. Só entre aspas, 500 aspas de cada lado. Assim. Problemas psicológicos já é grave o suficiente. Agora, quando você negligencia sintomas que têm como origem um problema físico, tratável, compreensível, aí não tem justificativa. Você está errando. Você, como médico, está errando. E ao errar, você está tirando a chance do paciente de compreender a si mesmo melhor e de melhorar. Com alguma outra coisa, ainda que não seja o seu remédio. Claro, há pacientes onde eu faço o diagnóstico e pode não melhorar com um medicamento meu, mas aquele é o diagnóstico, ele não se engane. Então aí um outro médico que pega aquilo, com aquele diagnóstico, tá firme, estou entendendo. O diagnóstico está constituído de maneira sólida. Agora, bora procurar qual é o remédio que melhora o paciente. Né? É isso. Aí gente aqui contando que já é sequelada, que teve muita microlesão. Oi, pois é. Mas, de qualquer maneira... Ah, sim, tem alguma pessoa que pergunta aqui. Ah, Tainara. Oi, Tainara. Ó, é possível controlar essa arritmia com algum remédio natural? Eu não sei, Tainara, o que você está querendo dizer com remédio natural, né? Porque a natureza tem cada coisa terrível, né? Mas, sim, existem, vamos dizer assim, a questão é que a arritmia não é bem uma arritmia. Ela, na verdade, é uma taquicardia que está sendo provocada por uma substância que você produz, né? Adrenalina. Né? Então, você quer brigar com a adrenalina? Tudo bem, você vai perder, né? Agora, se você tirar a causa disso, né? Como é que eu tiro a causa, então, de uma taquicardia provocada por uma síndrome de hipermobilidade? Se essa taquicardia acontecer quando você está de pé, usa meia elástica. Acabou o problema. Aí você quer ver, eu vou apanhar. Tá cheio de paciente que eu fico enchendo os pacientes falando, põe meia elástica, põe meia elástica. Inclusive a meia elástica vai melhorar uma série de sintomas, até mesmo dor no quadril. Você põe meia elástica, melhora uma dor no quadril? Por quê? Porque você conseguiu aliviar o trabalho das veias e agora o sangue volta com mais facilidade e não fica o sistema esplâncnico ali empossado. Então é realmente vamos dizer assim, uma constatação da integridade do ser humano, como ele é um todo, que se você só olhar uma partezinha, não vai conseguir ajudar em nada, vai até atrapalhar. Né? Então, a gente se ressente muito de não haver, por exemplo, uma especialidade, Ehlers-Danlos-logista. Não existe. Então, esses pacientes vão estar procurando ajuda nos consultórios de ortopedia, nos consultórios de reumatologia, porque com mais idade eles vão estar todos lesados, né, do ponto de vista de articulações, e elas já não funcionam tão bem, então parece uma artrite reumatoide. Aí o paciente vai num reumatologista que, se comprar essa ideia, vai começar a tratar essa pessoa para a doença errada. Não melhora. E vai piorar de efeitos colaterais. Eles estão por aí nos psiquiatras, por exemplo, com suposta síndrome do pânico, que não melhora com antidepressivo, 2 antidepressivos, 3. Uma vez tive uma paciente com hipermobilidade no meu consultório que chegou contando uma história de 7 anos de tratamento de uma depressão, com
4 antidepressivos que até nem poderiam estar atuando juntos no paciente, porque do ponto de vista farmacológico é perigoso. A pessoa pode ter crise hipertensiva e parar num pronto-socorro e ter problema sério. Mas estava lá tomando 4 antidepressivos. Melhorou a depressão? Não. Aí eu perguntei para a paciente, mas vem cá, não melhorou a depressão? Não. A pessoa, você olha a pessoa, ela estava super bem vestida, preocupada com ela mesma. Um paciente com uma depressão dessas, ele se abandona. Ou aquela pessoa não se abandona. Então, será que é depressão mesmo? Vamos saber a história da pessoa. Então, começou com uma dor intratável. A história desta paciente começou com uma dor que, tomando remédio, não passava, aí alguém virou e falou, já sei, depressão. Vou dar antidepressivo. Deu antidepressivo? Aumentou antidepressivo? Não melhorou, continuou com dor. Então a dor começou a ser a razão pela qual um psiquiatra continuava dando e aumentando o antidepressivo e dando mais antidepressivo porque, obviamente, a dor era provocada por depressão. E se não for, você vai estar dando um monte de remédio e nada. E agora? Né? Então, por exemplo, essa paciente não está tomando nenhum antidepressivo, foi tirado tudo, foi tratada como sendo uma paciente com hipermobilidade. Está bem melhor hoje, mas a vida é boa? Não, é complicado. Uma pessoa com hipermobilidade, como eu falei, se ela morasse no Skylab, ali na estação espacial, tá uma maravilha, mas não é, ela vive aqui na Força G, então é custoso, é difícil. E como eles sofrem? Né? Pneumotórax espontâneo, gente, não é brincadeira. Né? Ruptura de órgão, não é brincadeira. Ruptura de artéria. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, de uma paciente que veio ao meu consultório por causa de uma ruptura de uma artéria vertebral. Obviamente, feito aquele diagnóstico, alguém falou, vai num neurologista, tal. Eu sou neurologista vascular, a pessoa me conhece, então chegou para mim com uma dissecção da artéria vertebral. E, obviamente, examinando a paciente, eu vi, hipermobilidade. Fizemos o diagnóstico, síndrome de Ehlers-Danlos, aquela coisa toda, e pedi um exame genético da paciente. Ao explicar para ela tudo o que estava acontecendo, ela falou, doutor, tem o seguinte, você está me contando, eu estou pensando no meu filho direto, eu tenho um filho de 8 anos. Nossa, isso que você está falando está batendo. Falei, mesmo? Ele tem um pediatra. Aí eu liguei para o pediatra dele, conversamos. O pediatra falou, mas vem cá, gente. Ehlers-Danlos, será que não é aquelas hipotonias assim, que todo mundo tem? Assim? Cara, essas hipotonias podem ser Ehlers-Danlos, né? Então essa hipotonia não é normal, não. Deve ter nome e sobrenome. Então, fizemos a avaliação genética. O primeiro geneticista se negou a fazer o exame porque ele achava que eu estava louco. Talvez ele tivesse razão, mas assim, né? Não por aquilo. A paciente me ligou de lá e falou assim, doutor, eu vou embora porque ele, nossa, me tratou super mal e ele não achava que eu tenho que fazer esse exame porque eu não tenho isso. Então você vai no outro. Tá bom, indiquei um outro geneticista. Foi lá, fez o exame. Ela e o filho, síndrome de Ehlers-Danlos vascular, numa variante. Né? Então é isso, turma. Eu estou querendo passar para vocês essa visão, né, de que a gente não deve concluir precipitadamente em cima de um paciente que apresenta essa característica, né, de dobrar-se com mais facilidade. Tentem examinar isso e perceber, né, que, na verdade, a vida para essa pessoa deve estar muito, muito difícil, né? Sobretudo na questão de controle de dor. Então, deixa eu ver aqui se temos mais perguntinhas, porque está acabando aqui, né? Olha quanta gente falando aqui. Síndrome do pânico. Quanta gente achou que era síndrome do pânico e pior, né? Acharam por você e era médico, né? Ok. Bacana, quanta pergunta boa. A caminhada boa me ajuda a não ter fadiga. Verdade. Sabe por quê? Caminhando você mexe a panturrilha. A panturrilha acaba atuando aí como um coração periférico que ajuda a bombear o sangue para cima. O problema é você ficar parada de pé. Aí sim. Ficar parado de pé. Eu já tive um paciente uma vez que me falou assim que ele tem síndrome do pânico, né? Aí eu falei, por que você acha que tem síndrome do pânico? Não, eu fui no psiquiatra, eu tenho síndrome do pânico. Como é que é isso? Como é que acontece no teu dia a dia? Aí o paciente falou assim, bom, eu trabalho no fórum de São Paulo, centro da cidade, e toda vez que eu espero aquele elevador é uma tragédia.
e aquele elevador é terrível, ele demora, e eu fico esperando e começa a me dar aquela pulsação e não sei o que e tal. Aí eu falei, pergunta de $1 milhão. Muito bem. Quando você vai pegar esse elevador para descer para o térreo, né, você passa mal? Não. Ah, só para subir? É síndrome do pânico para subir, não para descer. Ou seja, não é síndrome do pânico, é desautonomia. Então, é complicado porque quando você dá um diagnóstico desse para o paciente, a ficha do tamanho de um bonde, assim, aquelas fichas de Itu, do orelhão de Itu, né, cai assim na cabeça do paciente falando, meu Deus, agora eu estou entendendo tudo o que está acontecendo na minha vida. E muitas vezes eu peço que os familiares venham também, sobretudo pai e mãe, quando é adolescente ou coisa do gênero. É incrível você ver o processo acontecer nos olhinhos de todos ali. Falando, meu Deus, eu não percebi que tudo que ele queixava efetivamente existia. E eu tratava como sendo uma coisa inexistente. Mas levei médico, fiz tudo. Coisa terrível. Mas enfim, outra coisa. Eu tive uma vez um paciente, né? Tem uma paciente aqui falando da caminhada boa, né? E eu tive um paciente uma vez com, acho que 19 ou 20 anos de idade, que estava morando fora do Brasil, fazendo escola de música. E a história do paciente é que ele tinha, depois de passar um ano fora, voltou para o Brasil e desmaiou. E já era o terceiro ou quarto desmaio que o paciente tinha. Curiosamente, né, eu perguntava ao paciente assim, falava assim, mas o que você faz na escola de música? E o paciente estava até meio irritado. Por que esse cara está perguntando isso? Não, o que você está estudando na escola de música? Porque lá você não passa mal. Aí ele falou assim, tá, eu estou estudando bateria. Ah, é? Então está explicado. Então o que acontece? O cara senta na bateria, vocês já viram, bateria tem 2 pedais, né, um para cada pé. E o sujeito fica fazendo o ritmo e batendo os pés. Agora, quando ele para de bater os pés, ele tontura. Ou seja, aquela atividade que lhe é prazerosa, musicalmente falando, ela é prazerosa quando ele está tocando bateria. Se ele for tocar alguma outra coisa que não mexe a panturrilha, a pressão é baixa, o cérebro se ressente, manda adrenalina e começa tremor, sudorese, mão gelada. Então esse paciente voltou, chegou aqui, o que teve? Desmaio. Aí veio para o meu consultório, eu falei, bom, você deve ter desautonomia aqui, vamos fazer um tilt test. Fizemos o tilt test, meu Deus do céu, em 3 minutos ele positivou, desmaiou. E aí depois eu fiquei sabendo, né, que ele já tinha feito um tilt test. E aí eu falei, e o que deu aquele tilt test? O paciente falou, normal. O médico me falou que era normal. É mesmo, tá? Me traz aí esse exame. Tá bom, trouxe o exame. Meu Deus, o cara desmaiou em 5 minutos. Como é que esse exame pode ser normal? O médico me disse que todo mundo desmaia no tilt test. Ai, não. Não, tilt test é para você não sentir nada, se você não tem nada. Então, quer dizer, ou seja, são sintomas que eles não estão tão escondidos, é que eles não são procurados. Se você não procura, você não acha. Isso minha mãe sempre falava. Então, tem que procurar. Vai atrás, porque a pista está aí, né? Isso mesmo. Ah, olha aqui, Michel. Gosto do apelido de zebra para hipermóvel. É até carinhoso. Vejam, vocês que aqueles que não estiverem acostumados com esse diagnóstico de hipermobilidade, né? Devem estar estranhando. A questão da zebra eu vou explicar porque eu acho bacana, né? Na escola inglesa de medicina, é muito característica a frase que diz assim, se você está ouvindo casco de cavalo, deve ser cavalo. Né? Ou seja, tem um cavalo atrás de você. Você ouviu o barulho de casco, deve ser cavalo. Né? Ou seja, deve ser a coisa mais comum. Então, olha, se, por exemplo, o indivíduo tiver disgeusia, gosto ruim na boca, uma febre, é Covid. Tá, na pandemia, você vai pensar nisso, mas vem cá, né? Será que não pode ter outra coisa que causa isso também? Então, esses pacientes não são cavalo, esses são zebra. O cara não olhou, era uma zebra, não era cavalo, é casco do mesmo jeito, faz o barulho do mesmo jeito, mas por favor, considere a zebra, porque senão você não faz esse diagnóstico. Então a medicina britânica, que tem essa frase, né,
deve ser casco de cavalo. Na verdade, é algo que está na medicina mundial, né? Diante da questão mais premente de dar um diagnóstico rápido. Eu estou aqui para tentar. Boa noite, gente.